Ah, jovens, boa noite! Estamos em mais um episódio especial e como é especial? Estou aqui com meu irmão em Cristo Jesus, Pastor Mateus, que esteve conosco na primeira temporada e não tem como não trazer ele novamente, nos trazendo uma palavra, um direcionamento para este dia, para que a gente possa seguir esse ano 2025, porque o ano está começando, né? Começando agora, como sempre brinquei agora no episódio passado, falando assim, no Brasil o ano só começa depois do Carnaval. Não tem jeito. E eu fico muito feliz de tê-lo, que é um irmão, que é uma pessoa que tem um carinho muito grande, não só por ele, mas também pela pastora Luana, o Isaías, que era cotoco, já não é mais, está virando um hominho aí já de grande, né? O pai e a mãe estão falando muito fermento na comida do menino, né? Que a criança está forte. Graças a bom Deus. Mas só que hoje, o que eu menos vai fazer, vocês vão ouvir minha voz, vai ser hoje. Porque hoje é literalmente a palavra do Senhor. Deus já colocou algo muito especial no coração do pastor Mateus. Então, vou estar passando para ele agora. Mateus, pastor Mateus, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, de estar fazendo parte dessa nova temporada do Fala Jovem Podcast, totalmente repaginado, sim, tudo novo, né? Tudo novo. Seja muito bem-vindo e deixa Deus te usar. Amém. Pai Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, trazendo as boas novas de Cristo, para edificar a sua vida, edificar a sua fé. Não sei como você está, como tem sido seus dias, né? Como tem iniciado o teu ano. Sabemos que muitas pessoas estão com dificuldades. Sim. Todo o Brasil passa uma dificuldade, mas ainda assim nós cremos, perseveramos na presença do nosso Deus. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre permanecer na presença do Senhor. Permanecer constantemente na presença de Deus. Os dias não são fáceis, as dificuldades têm batido na porta de todos. Não está fácil ganhar o dinheiro, não está fácil manter a saúde, mas ainda assim nós temos a presença de Deus. E se você buscar a presença de Deus, você vai encontrar. A Bíblia fala de que você bater a porta, assim você vai encontrá-lo. Então, nós precisamos bater nessa porta. E que porta é essa? Nós precisamos nos movimentar para buscar a Deus e permanecer. Então eu quero que você abra a tua palavra no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7 e 8. Depois que você ouvir, você vai e ler todo o capítulo, tá? Para que você tenha um entendimento melhor. Se você não entender algo, se ficar alguma dúvida no teu coração, na tua mente, mas eu peço para que você preste atenção. Então, abre a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos falar um pouco de Tiago. Tiago aqui é Tiago menor, né? Nós vemos em algumas Bíblias falando sobre Tiago menor, irmão de Jesus. Uma pessoa que, assim como eu e você, também é um ser humano. Era humano, tá? Por que eu estou falando isso? Para que você entenda, porque há estudos e quando nós vamos ler a palavra, nós vamos nos deparar com alguns momentos onde Tiago aparece, porque Maria teve os filhos. Sim. Então, aqui é o que? É quando nós falamos de uma pessoa que viu o seu irmão mais velho operando milagres e maravilhas por onde passava, sendo caluniado, perseguido. Então, nós estamos falando de uma pessoa que cresceu, vendo Jesus fazer milagres e maravilhas, mas ainda assim, em algum momento, nós vemos quando fala que Jesus foi em Nazaré, né? Sim. E ali, como se diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O servo de casa não tem honra, essas coisas todas. Pensa que tudo isso Tiago viu. Mesmo vendo, né? Então, sim, ele participou disso. Então, nós estamos aqui hoje mencionando de alguém que, assim como eu e você, conheceu Jesus, andou com Jesus, viu ele fazendo milagres e maravilhas, e a Bíblia relata, alguns estudos, aponta que o quê? Que a conversão de Tiago ela foi genuína a partir do momento que ele viu Jesus ressuscitado.
Porque até então ele só ouvia falar, ele via algumas coisas, e quantas vezes nós participamos de cultos, encontros, orações, vigílias, vemos o milagre acontecer, vemos as maravilhas acontecendo. Não, melhor ainda, nós vemos pessoas que chegam quebradas, destruídas, e com o passar dos dias já começa a ter uma melhora, chega aquele fôlego cansado, passa uma semana, já está bem animado, disposto. Sim, até uma das coisas que a gente fala, bem no começo também da minha conversão, havia o Newton falava muito. Gente, vocês querem ver testemunho? Olha para o lado. Né? A gente quer ver muitas vezes testemunhos, milagres, miraculosos, coisas assim, né, extraordinárias na nossa frente. Mas hoje, nesse ano 2025 que a gente entrou aí, quer assim, quer ou não, já passamos por pandemia, passamos por tanta coisa. Se nós estamos aqui até hoje, porque o propósito de Deus é grande. Com certeza. Né? E fora os nossos testemunhos. Sim. Porque todos nós temos passado e passamos por muita coisa. Não, claro. E outra, não tem como você medir o que é maior ou menor que o outro. Às vezes, coisas que você acha que é grande, para mim é pequena. Então, nós estamos falando de uma pessoa que viu Jesus operando milagres, ouviu e acreditou nisso depois de vê-lo ressuscitado. Aí nós vemos aqui, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. Olha só. A partir do 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Primeiro ponto, sujeitai-vos a Deus. Quando você se sujeita a Deus, é algo que vai além da obediência. Se sujeitar é algo mais. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, quão maravilhoso é quando o filho, ele sabe que o pai dele administra a vida dele de uma forma para que ele viva bênçãos. Nós estamos falando do nosso Pai Celestial. Porque muitas das vezes o nosso pai terreno, ele não vai conseguir te dar aquilo que você precisa, mesmo na necessidade, mesmo que ele trabalhe muito, ainda assim você vai almejar por coisas e às vezes você não vai alcançar ela enquanto criança, adolescente, na mocidade, às vezes só quando você já atingiu uma maturidade, tiver na condição financeira. Quantas pessoas, né, que queriam um carrinho quando era criança e depois de adulto, maduro, família feita, foi, comprou e viveu aquela emoção como se fosse no tempo da infância. Então nós vemos Tiago falando sobre uma sujeição, aonde nós nos rendemos, nós nos entregamos a Deus, e isso causa um efeito. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Então permanecer na presença do Senhor é um ato onde nós nos entregamos além da obediência, sabendo que a palavra nos mostra que devemos resistir. Resistir ao quê? É dizer não verdadeiramente. Não, mas eu piso na cabeça do diabo. Cuidado com isso. Muitas pessoas falaram que pisaram, menos de um ano, voltaram ao velho eu. Muitas pessoas falaram que tinham domínio, poder, autoridade. O inimigo entrou, acabou com o casamento, acabou com as finanças, acabou com tudo. E eu não estou aqui para falar da história de Jó. Eu estou aqui para te falar sobre você permanecer na presença de Deus. É algo que nós precisamos constantemente, porque nós vamos vendo os dias passando, as dificuldades aumentando, e o pior é que nós começamos a olhar para o vizinho. Nossa, por que a grama mais verde, né? Não, está muito difícil para mim. Aquele ali, ó, não vai nem na igreja, não faz nada, está de carrão, compra, viagem, as coisas. Aí Deus vem e fala assim, nossa, você não sabe qual é a forma que está acontecendo ali. Justamente. Né? Você tem certeza se é lícito, de fato? Não é criticando, claro, não é isso. Não. Mas só que eu já vi essa experiência de olhar o jardim do vizinho,
Mas Deus, olha a situação, está acontecendo isso, mas fulano, ciclano, bertano, isso aqui. Aí veio só um presente depois, né? Falando, então, mas você sabe se é lícito? Tudo isso ele está vivendo? E de alguma forma, isso nos mostra também um pouco da nossa ignorância em se sujeitar a Deus. Porque quando nós sujeitamos a Deus, nós entendemos que tudo que Ele fala é bênção. Um não é bênção, um sim é bênção, livramento é bênção, mas também permitir passar na prova, na dificuldade, é uma bênção. Então nós vemos que Jesus, através disso tudo, ele vai nos trazer uma mensagem importante, que é sobre permanecer. Quantas pessoas estão abrindo mão do chamado? Quantas pessoas estão abrindo mão de departamentos? Quantas pessoas estão abrindo mão de sonhos proféticos? Quantas pessoas estão deixando de lado aquilo que Deus usou a vida do irmão, da irmã, para confirmação, porque ele estava em oração, estava em jejum, aí Deus falou através da palavra, Deus falou no sonho, Deus mostrou em visão. Sim. Deus fez tantas coisas e por fim usou alguém na terra que não sabia de nada para confirmar, e mesmo assim a pessoa decide se afastar. E essa palavra não é para quem se diz desigrejado, essa palavra é para todos nós, porque se a gente vacilar, né, se nós vacilarmos em algum momento, nós vamos nos distanciar de Deus. Esfria. E não adianta falar, você tem que entrar na igreja somente para olhar a Deus, não olha o ser humano. Gente, isso é algo impossível, né, gente? Porque você vai olhar, nós estamos lidando com seres humanos. Aquilo que é espiritual, mas aquilo que é da carne, que é humano, palpável, que você consegue ver, isso você vai ter que lidar. Então nós vemos que quando o Tiago fala que ele fugirá de vós, é um sinal do quê? Aonde Deus opera, aonde ele está, aonde tem a submissão, aonde as pessoas estão deixando com que a vontade de Deus governe, o inimigo, ele foge. Ele foge porque ele não consegue operar no meio. Então, quando ele tenta espalhar, o povo mais ajunta. Quando ele tenta soprar, mais o povo se segura no outro e ninguém voa como folha. Então, tudo que o inimigo tenta fazer é colocado por terra. Porque além de ter o aval de Deus, tem pessoas que estão no propósito do Senhor. Acaba se fortalecendo cada vez mais. Completamente. Né? E isso é algo que sozinho a gente não consegue. Uma das coisas principais, gente, para os jovens, para as pessoas que são solteiras, porque quem é casado, quem namora já há um bom tempo, está prestes a se noivar, enfim, cumpriu o ciclo todo, é mais fácil você estar na caminhada junto com Cristo. Companheiro, você tem alguém junto, ou esposo, ou seu esposo, de estar junto. Eu falo assim, para os solteiros principalmente, não fique sozinho, não fique solitário. É muito difícil, eu entendo que cada um de vocês passa, porque eu passei por muitas situações e a gente continua passando. Mas só que, lógico, eu já amadureci muito do que de 11 a 12 anos atrás, quando eu me batizei. É totalmente diferente, mas é algo que eu falo para vocês, que, por exemplo, com a sua liderança, a gente tem mais habilidade que, por exemplo, assim que eu me batizei, logo depois, o Mateus entrou na igreja, já estava, né, na época, logo depois o Mateus e a Luana veio para o ministério, e ali foi uma afinidade, foram amigos que suportou de mim demais, né? Muita coisa, acabou sendo meu pai e a mãe, a Luana e o Mateus. Mas só que, graças a Deus, eu tive eles que tinham muitas coisas, muitos assuntos, que são assuntos que hoje estão nos quatro cantos do meio jovem, principalmente, que, dependente da pessoa, que a gente não tem como contar. Sim. As pessoas desse meio evangélico que nesse programa tem alguns assuntos que são muito pouco falados, não se fala, ou não sei qual é o motivo, por vergonha, não sei, mas não é comentado. Então, aí Deus colocou essa bênção, ele e a esposa dele na minha vida, onde eles abafavam muitas vezes, e Deus usava a vida deles para me instruir e tirar a dúvida que eu tinha.
Então busque isso, até esse direcionamento da palavra de hoje, busque isso, sempre tenha alguém e peça para Deus te trazer. Não vai caçando não, né? Deixa a coisa acontecer naturalmente. Senhor, eu sou uma nova criatura, eu recebi batizei agora há pouco tempo, né? Sou uma nova criatura. Me traga as pessoas que o Senhor queira que esteja comigo daqui para frente. Não que eu queira, não. Nós não vamos fazer do nosso passado, nós não vamos criticar as pessoas que foi, né? Mas só que automaticamente a conta não bate mais. É porque tem que haver uma mudança. É o oposto, não adianta. Então, uma mudança. A gente tem as nossas guerras, tem as nossas lutas, porque quando a gente desce as águas, aí que começa, né? Aí que começa o processo. É todo dia, entende? E não adianta nós batizar e permanecer com as práticas antigas, né? Então, acaba se mudando o ciclo de amizade, vem tudo novo, mas peça para Deus, que Deus traz, viu, gente? Que traz as pessoas certas para que você ande sobre sua vida, seu trabalho, tudo antes, tudo também. Sim, e é um ponto interessante que você acabou de falar, porque é justamente isso. Permanecer em Cristo é você dar legalidade para que Ele opere em tudo. Sim. É o que tinha acabado de citar, né, que nós estamos falando do bastidor. O filho que se alegra com a administração do pai sobre a vida dele. Porque quando nós deixamos que Deus administre a nossa vida, em todos os aspectos e áreas, nós vamos deixar bem claro para Deus, quando nós oramos o Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, se é da vontade de Deus, e eu dou essa legalidade, porque é uma questão de escolha também. É uma questão de escolha eu viver um amadurecimento e viver coisas novas. Porque se nós ficarmos amarrados naquilo que foi o passado, que nós não tínhamos um contato com Deus e hoje eu quero ter, não vai ser algo que, não, Deus está falando, Deus está operando, será que não é? Você deixando a carne falar mais alto para que você tenha prazer, alegria, satisfação. Porque quando o Espírito Santo está falando conosco, na maioria das vezes, você vai sentir uma paz, você vai sentir uma tranquilidade muito boa. Mas quando ele está falando, você fica atento. É algo que te traz o tremor de saber, Deus está me respondendo aqui. Deus está falando para mim. Eu orei, eu pedi a resposta e Deus está falando. Aí agora eu vou pegar isso tudo, guardei para mim, falo, mas pronto. Não, está errado. No versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se Deus vai chegar até você, lembra que eu acabei de falar que nós estamos falando em partes sobre o espiritual e aquilo que é carne. Pois bem, aquilo que é carne, ser humano, Deus vai chegar através de você, através de pessoas. Pessoas que vão te levar ao encontro dele constantemente. Não estou falando que constantemente você vai carregar o irmãozinho, levar para a igreja, levar para o culto, levar para a oração, não. Porque também a pessoa tem uns afazeres dela. Sim, mas coisas que vai ser automático depois. Vira um automático. Tem um começo, você vai junto, mas depois se a pessoa realmente quer, ela vai sozinha. Ela vai sozinha. Por quê? Se você ficar nessa coisa batida, fica um negócio maçante. Espanta. E aí você não sabe identificar se realmente a pessoa quer estar na presença de Deus ou está indo só pelo movimento que vai ter. Porque no versículo 8 está falando, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, se você quer chegar até Deus, você já vai ter que ter renunciado, negado aquilo que é pecado, aquilo que é ruim, aquilo que é mundano. Ou seja, vamos negar o nosso passado, vamos agora viver a nova criatura e vamos chegar até Ele para que Ele traga coisas novas. Você disse sobre assuntos, pessoas, tudo isso está ligado a viver o novo de Deus. Porque se a gente ficar com a cabeça no que foi lá atrás, ou no que está acontecendo de ruim, que é constante, o inimigo estará ao derredor. Ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão. Não quer dizer que ele seja. Ele faz o som de leão. Que outros sons ele pode imitar? Para nos confundir. Vários, centenas. Que outras vozes ele pode
emitir da boca dele para nos confundir. E nós, muitas das vezes, achamos que Deus está em tudo. Não, Deus não está em tudo e Ele não está em todas as pessoas ou lugares. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que quem leva Deus até outros lugares somos nós. Porque como que você vai falar com uma pessoa que está lá no bar, ou uma pessoa que está lá no prostíbulo, ele está ali consumindo um ato de um programa sexual, ou ele está ali, acabou de comprar um quilo de cocaína, entrou no carro dele, está ali preparando para consumir, ele não vai chamar a presença de Deus ali. Não tem. Quem vai chegar ali com a presença de Deus é eu e você, que estamos na presença dele, estamos indo lá nos vales e valados, onde essas pessoas estão no olho escuro, camufladas na escuridão, porque essas coisas a gente faz sempre o quê? No secreto. Sim. E aí é você que vai lá no prostíbulo. É você que vai lá clamar o nome do Senhor, clamar o Espírito Santo. É você que vai lá fazer uma oração de fé e vai expulsar a malignidade, vai expulsar enfermidades, vai expulsar coisas que vêm agindo na mente, no coração, pensamentos. Somos nós. Então, através da sua vida, Deus vai operar milagres, mas para isso acontecer, você tem que estar em submissão a Ele e clamar a presença dEle. Ou seja, nós devemos estar cercados de pessoas que também são cristãs, mas assim, não estou falando daquele irmão que ele é muito ideológico, é muita coisa de doutrina, não. Estou falando isso aqui, ó. Palavra, oração, jejum, uma conversa bíblica, uma conversa onde você pode falar de tudo e olhar à luz das escrituras, o que a palavra fala. Ó, então, você está com esse pensamento, mas a palavra fala isso, isso, isso. Ó, você teve essa ideia, mas olha o que a palavra fala. Alguém já teve essa ideia lá atrás e deu errado por conta, ó, a palavra está falando que foi isso, 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 isso. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um porém, e leva a um caminho. E que caminho é esse? Nós devemos lutar para chegar aos céus. Eu gosto muito de falar sobre o céu, sempre que eu tenho a oportunidade de estar ministrando em algum lugar. Irmãos, nós estamos lutando para passar os portões celestiais. Nós queremos o céu. Então, se você quer o céu, você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que se afastar de pessoas por um período. Ah, pastor, mas quanto tempo? Eu não sei, até você esteja forte suficiente para não ser influenciado por essa pessoa. Para poder voltar para trás. Sim. Justamente. Sim. Porque senão a palavra não falaria para nós resistir. Se a nossa luta não é contra as pessoas, se é contra o maligno, então a Bíblia está falando que o maligno pode possuir pessoas, pode manipulá-las, de uma forma que, como marionetes, elas vão tentar causar algo dentro de nós. Sim. Então, nós entendemos que, olha só, quando diz, ainda no versículo 8, ele fala sobre 1 tópico, 2, 3, 4. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Lavai as mãos. Você vai lavar a mão, é um sinal de quê? Às vezes você chega no local, você vai lavar a mão. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Vamos lá. Estou lavando as mãos, eu não tenho nada a ver com essa crucificação. Ele é um justo. É assim, é assim, é assim. Estou lavando as mãos. Quer mais exemplo que esse? Vocês escolhem. Se a palavra está falando para nós lavar as nossas mãos, e ainda ela diz, depois da vírgula, pecadores. Nós somos esses pecadores que devemos lavar as nossas mãos em um sinal de quê? Que eu estou limpo. Não tem culpa. As minhas mãos estão limpas. Eu cheguei, minhas mãos estão limpas, não tem sangue. Não tem incredulidade. Não tem mancha, não tem vergonha. Mesmo sendo um pecador. E aí ele diz no segundo tópico, voz de duplo ânimo. Duplo ânimo, o que ele está falando é de segurança. É o chegar em dois pensamentos.
Uma hora aquela montanha russa de ânimo, uma alegria, aquele pico de entusiasmo, vamos fazer. Chega no dia e na hora, cadê o irmão? Ô irmão, nós está aqui na porta. Oi. Oi. Mais ou menos aquela. Você estava vendo uma pegadinha? Estava vendo uma pegadinha esses dias, né? Um meme lá. A pessoa falou assim: quando batem no meu portão e eu vacilo e a pessoa me vê pela janela. A pessoa estava batendo na porta e estava na janela. O outro está lá na sala, tipo assim, olhando para a porta, a pessoa só deu uma chegada para trás e viu pela janela. Tô te vendo aí. Você está em casa. Ou seja, duplo ânimo, nós como cristãos não podemos viver isso. É uma insegurança constante com nós mesmos. Porque aí chega ao ponto que o inimigo consegue mexer com a nossa mente. Quantas pessoas hoje aí, ansiedade, crescendo cada vez mais. Afeto emocional, tudo. Pessoas dando crise de pânico, de se camuflar, se esconder debaixo de uma cama, porque não quer sair. Por quê? A mente está cocheando não é só em dois, não, é em vários pensamentos. São várias hipóteses que ela está pensando, abrindo e fechando compartimentos, pensando em várias variáveis, enquanto isso nós temos que pensar o que Deus vai fazer. Como Deus vai dar o escape? Como que Deus vai dar o livramento? É por isso que nós vemos aqui, e eu trago essa palavra como um ponto de atenção também, para você que esteja pensando em parar, para você que esteja pensando em entregar o seu departamento que você... Às vezes você é um líder de jovens, às vezes você é um líder de igreja, às vezes você ajuda alguém em oração e quer desistir, porque não está vendo o futuro, não está vendo o crescimento, não está vendo mudança. Tem que ser na hora, né? Irmãos, não é pastel. É ser humano. É ser humano que um dia ele aceita a palavra de correção, no outro dia ele te xinga, um dia ele aceita a tua visita, no outro dia ele não quer te ver, num dia ele te responde na mesma hora, você mandou mensagem, ele... mas depois no outro dia ele some 2, 3, 4 dias. É ser humano, e ser humano é inconstante, mas a palavra do Senhor está dizendo para nós, como servos dele, duplo ânimo, não. Seja seguro, tenha confiança. Não, mas eu não confio em mim. Tudo bem, confia em Deus, que rege a tua vida. Confia no Espírito Santo, que habita dentro de você, como um templo que você é. E outro tópico que fala aqui é sobre purificar os corações. E algo importante, esses dias eu postei no meu stories, né, ali, sobre fazer o bem, ajudar o próximo. Nós devemos, irmãos, entender uma coisa. Às vezes nós dizemos muito esse versículo, mas falamos ele de uma forma incompleta. Porque nós falamos, né, Deus conhece meu coração. Deus sabe, Deus sonda, não. Deus conhece o teu coração. Deus vê tudo e tal, Deus está olhando, irmãos, mas é a intenção. O ponto é esse, é a intenção. Suas palavras são bonitas, suas atitudes são louváveis, é dignas de salva de palmas de pé, mas a intenção do teu coração é cruel, maligna. Às vezes você quer fama, você quer a glória, você quer o status, você quer atenção, mas a palavra está dizendo não para nós nisso. Porque a glória é dele, a honra é dele, e é tudo para ele e voltará para ele. Ou seja, ele sabe a intenção do teu coração. Não dá para enganar. De jeito nenhum. Não dá para enganar. Então, se você quer chegar diante de Deus, saiba que Ele está sondando o teu coração, Ele conhece se as tuas mãos estão limpas, e Ele sabe como está a tua mente. Então, não adianta se enganar, é preciso se conhecer. E para que eu possa me conhecer, eu preciso permitir com que Deus me mostre quem eu sou. E não é fácil. Porque não precisa de espelho. Deus te mostra quem você é diariamente. Pessoas vêm e vão na sua vida, e aí quando você começa a entender por que elas se foram, você fala,
eu falei aqui, ó. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi assim, foi assim. Pessoas vêm e vão, oportunidades vêm e vão. E aí você, Deus, por que tudo isso? O Senhor, peraí que eu vou tirar aqui a cortina dos teus olhos e você vai enxergar. Olha aqui, ó, por que isso aqui, ó? Por que as oportunidades passam na tua mão? Porque você diz que vai fazer para Deus, você quer fazer para você. A intenção do coração. É a intenção do coração. Não, mas as minhas mãos estão limpas. Está limpo do que se você estava tramando para o irmão falhar? Você sabia que o irmão tem dificuldade nessa área? Para que você foi levar ele aonde ele tem dificuldade? Você apresentou algo que é cabível levar ele à queda, à falência? Não, mas ó, Deus sabe. Então não tem como enganar a Deus. Eu posso enganar a mim mesmo, mas chega um ponto que o Senhor deixa bem claro: eu te conheço, eu sei quem você é, sei das tuas obras, e se você acha que está se achegando até mim, você está se afastando. Porque um dos enganos que nós caímos facilmente é achar que coisas boas acontecendo no nosso dia a dia refletem bênção de Deus. Nem tudo que acontece de bom quer dizer que é Deus. Nem tudo. Não, mas Deus está em tantas coisas boas, né? Mas para pensar. O cara matou, ele roubou, está foragido, está camuflado aí na cidade, está na casa de um parente. Todo mundo sabe que ele é mau, que ele mata, que ele estrupa, que ele faz tudo de ruim. Está andando de carrão, casa boa, relógio bom, roupa boa, está nos melhores restaurantes. Se for por esse raciocínio, é só bênção. Demais. É só vitória. E isso não quer dizer que ele está com Deus. É esse que é o ponto. É sair dessa caixinha de achar que coisas boas estão somente em Deus. A mesma coisa, a falta de interpretação, né, na verdade. As pessoas confundem tiro por base pelas próprias redes sociais. Né, que até eu vi uma postagem que os 7 pecados capitais, uma das coisas são as redes sociais. Instagram, luxúria, entendi, cada um foi ouvir, né, cada um para cada pecado. E as pessoas interpretam porque deduzem, porque ninguém vai publicar uma pessoa morta no Instagram. Claro, não, difícil, né? Se você no Paraguai é assim, né? No Paraguai, no jornal, sai, as pessoas picadas lá e falam, não, né? Então as pessoas não vão pôr tragédia, as pessoas não vão colocar, não, estou passando necessidade, olha a geladeira aqui, como é que tá? É da vida dela, né? Do outro ela pode até pôr, mas na vida dela. Da vida dela. Da vida. Particularidade, muitas pessoas, se a gente olha ali, meu Deus do céu, tem pessoas que passam, meu Deus, é milionário. Mas só que na hora que vai ver a realidade é totalmente outra. Como tem pessoas também que dependem das redes sociais para trabalho. Sim. E aí as pessoas ainda mesmo assim confundem. Acham bonito, já está rico lá. E a nova pessoa sabe que está chegando no trabalho. Né? Um exemplo trazendo para o mundo dos dias de hoje. Porque é algo bem atual, né? Sim, bastante. É por isso que nós devemos olhar para a palavra do Senhor e entender o que Tiago está falando sobre permanecer. Permanecer aqui é justamente isso, saber quem você é. Sim. Perante a Deus e aos homens. E ao mesmo tempo saber que se você for submisso, obediente, se você se entregar verdadeiramente diante de Deus, diante dos homens, saber quem você é, viver uma vida reta, o inimigo vai fugir de você. Ele vai fugir. Por quê? Pastor, então se eu andar certo, o inimigo vai fugir. Tem coisas que nós não podemos deixar de falar. Porque senão as pessoas acham que a gente não está falando que tem que orar, jejuar, não. Isso é imprescindível para a vida do cristão. Sim, tem que ter. O cristão tem que orar, tem que jejuar. É a lei. A palavra fala sobre o altar onde todos os dias aquele que tinha que tomar conta, né, era ordenado a ele a tomar conta do templo. Ele tinha que ir lá fazer o quê? Com
vamos falar assim dizer, né? Com aquele carvão, com aquela madeira, com aquilo que estava sobre o altar que pegou fogo antes, ele tinha que retirar, limpar, para poder pôr, colocar novo, para que seja queimado. Só que como nós fazemos isso? Com a chama do Espírito dentro de nós. Todos os dias a palavra do Senhor se renova e nós podemos buscar constantemente em oração. Às vezes você não vai conseguir parar meia hora do teu dia, mas na tua mente. Paulo fala, quando nós oramos em línguas, temos também que estar orando de uma forma consciente em nossa mente, para que ela não fique vagueando. A Bíblia vai nos dar parâmetro de como buscar a presença de Deus e estar perto dele. E saiba de uma coisa, irmãos, isso daqui não é profetada, jargão, não. Se você está na presença de Deus, ele vai estar na tua presença. É uma via de mão dupla. Quem busca, encontra. Então, se você buscar a presença de Deus constantemente você vai estar. E ele vai estar com você. Ou seja, o inimigo não vai achar brecha. Ele vai tentar, mas ele não vai achar brecha, ele não vai conseguir. Você não dá quantos livramentos que a gente não vê. Com certeza, nós não sabemos. Mas se eu quero cada dia mais permanecer de pé, vendo tudo de ruim que está acontecendo neste mundo, perseverando, né? Veio um tempo aí que falou que os alimentos iam faltar, ia ficar tudo caro e tal. Um dia na igreja, em um culto, eu estava ministrando e o Espírito Santo estava falando bem forte ao meu coração. Relembra aos meus filhos que eu sou com eles. Irmãos, se você está com Cristo, por mais que possa estar faltando na esquerda, à direita, a tua casa não falta. Mas não está transbordando. Eu estou comendo uma vez. Irmão, você está alimentando ainda. O maná era só por um período do dia. Não podia pegar um monte, não. Se pegava, apodrecia. Cheio de bicho no dia. Pois é, então assim. É para aquele dia, ó. Sacia sua fome, come até entupir. É isso. É para aquele dia. Amanhã é o novo. É a tua porção, para você e para tua casa. Não dá para você achar que coisas boas vão acontecer só porque você diz que é filho de Deus. Então a mensagem que eu quero passar para vocês é essa. Lute para que você continue na presença dele. Porque se você perseverar, você vai ter resposta de Deus. Você vai saber que ele está contigo em todos os momentos. A dificuldade vai vir, o medo vai vir, a insegurança vai vir. Mas como foi dito aqui antes, ainda assim tuas mãos vão estar limpas, tua mente vai estar segura e o teu coração, a intenção dele vai ser boa. O inimigo não vai achar brecha, Deus vai estar com você, então nada vai te parar. Você vai para frente e vai para trás, porque Deus te manda. Vai para a direita, você vai para a direita, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda, vai para frente, eu vou, vai para trás, eu vou. Para e agora você vai parar e você vai ver, aquela enxurrada de entulho passando na tua frente que Deus estava te livrando, para você não ir na enxurrada dos enroscos da vida. Você vai ver tudo aquilo passar na tua frente, você limpo e ileso. E aí Deus fala, meu filho, agora passou tudo, o caminho está meio difícil, mas pode continuar aqui que eu sou contigo. Então aonde abriu o enrosco, a dificuldade, Deus está fazendo um caminho para você passar. Mas tem que estar com Ele, na presença dele, buscando todos os dias. Não é fácil. Não adianta falar, não, vai ser moleza, agora é só vitória. Agora é só vitória. Para viver isso, tem que perseverar. Então persevere na presença do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Sempre que possível, nós estaremos aí trazendo a palavra do Senhor. Com certeza. E que você compartilhe, faça parte, né, desse trabalho, porque não é um projeto, já saiu do papel, está em andamento, é algo vivo e concreto. Então faça parte desse trabalho. Compartilha, segue no YouTube, aqui no Instagram, deixa aí para nós também perguntas, comente
né? Traga tópicos para que o Francis possa estar aqui próximo trazendo século, pessoas, né? traga ideias, né? Ajude a crescer esse trabalho, porque o intuito é justamente esse, falar das boas novas. Mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Eu que agradeço. Que palavra. E se vocês que nos acompanham hoje e mais nesse episódio, o Senhor está falando pelas entrelinhas, mas está falando qual a voz você está escutando. Desde os primeiros episódios que a gente começou a gravar, Mateus, com os terapeutas que passaram por aqui, teve pregadores também, ontem também, o Senhor está falando muito sobre isso. O que você está dando ouvido? Que através de você dar um ouvido, isso quer dizer, o tempo que você está aqui, qual você está fazendo as 24 horas, né? Como é que está a sua administração da sua vida? 2025 está aí, a gente está sabendo, né? Vai acontecer um monte de coisa, vai acontecer isso, aquilo, mas hoje acabou de dizer, se você está em Cristo, o Senhor é conosco. Nós não temos que entender. Não quer dizer que nós não vamos passar pela circunstância. Sim. Nós vamos passar pela circunstância. Só que o Pai, nosso Papai, vai cuidar da gente, vamos ficar ilesos. Mesma coisa como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam dentro daquela fornalha ardente, que só de abrir os soldados faleceram. Sim, morreu na hora. De tão quente. Então você imagina se ia sobrar um fio de cabelo deles. Não ia sobrar nada. Mas e o Senhor também não podia livrar eles? Tudo antes. Não precisava ter acontecido nada daquilo. Mas porque não é para a glória deles. É para a glória de Deus. Principalmente naquela época. Sim. Dos reinados, aquela coisa dos outros, toda a história, todo o contexto. Leia aí Daniel, que é uma bênção de livro, que edifica demais a gente, dá um direcionamento como posicionamento em oração. Sim. Né? O livro de Daniel. E viver esses milagres, por quê? Até uma das coisas que eu conversei agora, não lembro o que foi para recentemente, a oração são depósitos que a gente vai fazendo. Né? Quanto mais você ora, você está depositando ali. Você está colocando nas mãos de Deus ali, opa, e Deus aguardando. Você vai montando o seu tesouro, né, com as suas orações. E pode ter certeza que tudo no momento certo, porque o Senhor não vai nos abençoar se nós não estivermos preparados aqui. Claro. Mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo fazendo como manda o figurino. Porque o tempo é dele, não é nosso. Então uma das coisas que a gente tem que ter em mente é isso. Não ser ignorante ao ponto, né? Entender o que a liderança passa para a gente também, os nossos pastores passam. Siga o que a liderança pede para você. Seja obediente a isso, para viver tudo que foi falado nisso, tudo que foi falado aqui hoje, tudo que o pastor Mateus, através da instrução de Deus, falou para cada um de nós. Então obedeça, ouve a voz de Deus, que vocês vão ver. Chegar o ano que vem, nesse mesmo período, eu tenho certeza que para onde vai esse episódio, a pessoa que vai assistir no celular, no notebook, aonde estiver, eu tenho certeza absoluta, a vida dela não será mais a mesma. Será novos testemunhos, será um novo de cura, libertação, entendimento de quem é Jesus Cristo na verdade. E pode ter certeza, vai tocar o seu coração. E se possível, entre em contato conosco, que vai ser um prazer, uma honra estar contando o que Deus fez através desse episódio, como todos os episódios aqui do Fala Jovem, que nós não deixamos de falar de Cristo, não deixamos de falar de Jesus, que sem Ele nada podemos fazer. Eu quero te agradecer por estar conosco aqui mais uma vez. Manda esse link para a irmã, para o tio, para a tia, para o tataravô, manda para a família inteira, para que sejam impactados com essa palavra que Deus está falando conosco hoje. Mateusão, obrigado, Benção. Que Deus te abençoe cada vez mais. Obrigado por estar nessa nova parte conosco. E a primeira não, já a segunda, né? E de muitos que aconteceram ainda, se Deus quiser. E você aí, seja abraçado pelo jovem. Um grande abraço. Fique com Deus e até mais.